Olá, meus companheiros de caminhada. Muita paz para todos nós no dia de hoje. Que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que trazemos de melhor, de pensamentos e de sentimentos, para assim melhor vivermos. Eu me chamo Geise, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e estaremos no dia de hoje refletindo sobre o Evangelho do Cristo com base na belíssima obra Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Amélia Rodrigues. Cabe ao dia de hoje estudarmos o capítulo de número 3, intitulado O Excelso Canto. A nossa querida companheira Miriam, no final das reflexões de hoje, fará a prece, finalizando então os nossos estudos e rogando pela fluidificação das águas. Escolhemos trazer de uma outra belíssima obra do livro Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, a lição de número 28, intitulada Efetivamente, e que vai nos dizer assim: vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é importante, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para a luz divina do verdadeiro amor que resplandeça. Vamos então continuar com os nossos pensamentos e sentimentos elevados ao Altíssimo e que a gente possa então dizer assim: graças a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores da casa da Irmã Rosa, queremos, Senhor, agradecer pela oportunidade de termos escolhido estarmos reunidos em Seu nome para melhor compreendermos o Teu Evangelho através da doutrina dos Espíritos. Doutrina essa que nos esclarece, que nos conforta. Querido Mestre, queremos agradecer a oportunidade de já estarmos conseguindo entender que não basta compreendermos no campo do intelecto, precisamos também compreender esses ensinamentos no campo das emoções. E assim, podemos então, cada um a seu tempo e a seu modo, vivenciar os Teus ensinamentos. Querido Mestre, que tenhamos a vontade de seguir as Tuas pegadas, indo ao encontro das Tuas virtudes. Fique conosco, nos ajudando e nos intuindo, para que a gente transforme esses ensinamentos em possibilidades de melhor vivermos. Graças a Deus. Companheiros, vamos então trazer as lentes de Amélia Rodrigues para falar as nossas emoções no dia de hoje. E ela então começa narrando, dizendo que naquele junho mais ardente com relação aos anos anteriores, o dia era mais longo e murchava lentamente. A montanha de suave aclive tinha um largo platô, cheio de árvores de pequenos portes. Chegavam até ali agricultores, pescadores, gente simples, sofredoras, sobrecarregados e aflitos. Todos à espera do Rabi. Todos queriam ouvir as palavras do Rabi. No ar pairava algo de especial. A montanha, em sua grandeza, traz um belo simbolismo. O Filho do Homem desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho do abismo, e encarna.
O Filho do Homem é aquele que transcendeu a mente humana, se faz presente. O Cristo, por missão, por amor a todos nós, desce aos homens e como um caminho para nos demonstrar como será essa rota que nos conduzirá a Deus. E ele vem como guia para nos guiar, modelo para imitarmos, mostrando que esse caminho se trata de um caminho interior. E para percorrermos esse caminho interior, requer que tenhamos atitude, que é diferente de estarmos agitados. O movimento ocorre no interior, o caminho é interior. É olhar com os olhos da alma para o fundo de nós mesmos e nos conectarmos com o divino que habita dentro de cada um de nós. O simbolismo da montanha nos remete à ação. Conquistar degrau por degrau no processo do despertar da consciência. E assim, aos poucos, vamos conquistando compreender sobre o bem, o belo e o digno. A cada degrau conquistado, nós vamos retirando um véu e passamos então a vislumbrar sobre um outro patamar. Compreendemos a vida de forma diferente a cada conquista que a gente consegue obter. Passamos a enxergar num degrau acima com relação ao degrau que nos encontrávamos anteriormente. E assim, utilizamos melhor as nossas potências da alma. A cada ação tem uma reação. A ideia de movimento interno e de atitudes assertivas nos proporciona a fazer o bem e aprender sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Aqui está a ação. Eu quero que meus discípulos sejam conhecidos por muitos se amarem, nos disse o Cristo. A montanha é a existência, ciclo de necessidades. Reencarnamos, voltamos à matéria para continuarmos a subida da nossa montanha, partindo sempre de onde paramos, ciclo de mortes e renascimentos. A grande questão do simbolismo da montanha não encontra somente na subida. Amélia Rodrigues narra pra gente que o evangelista Mateus traz em seu evangelho que Jesus subia ao monte. Já no evangelho de Lucas, Jesus descia ao monte. E Amélia Rodrigues então nos esclarece que subir significa vencer os obstáculos da jornada evolutiva e que descer é alongar as mãos para aqueles que se encontram na retaguarda. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, desceu sem decair, mostrando ali a manifestação do amor, mostrando sobre a fraternidade universal. Cada individualidade irá perceber sobre a descida de forma diferente. E vamos compreender, então, quando estamos sendo ajudados e quando precisamos ajudar. Nesse processo, a humildade se faz presente e precisa, é de muita importância para que a gente possa compreender essa fase. Enquanto que o orgulho e a vaidade serão os grilhões que nos prendem, dificultando a caminhada. A Amélia Rodrigues nos esclarece que essa descida é muito áspera, mas nós sabemos que o Pai do céu nos enviou o Cristo para nos ajudar. E no convite das bem-aventuranças, Jesus fala a todos que choram, sofrem e sentem dor. Para aceitarmos esse convite, tem uma condicionante. Jesus disse: venha, vinde a mim. Requer que tenhamos uma atitude, movimentarmos, irmos ao encontro das virtudes do Mestre. E para isso, precisa estarmos conectados com a sua marca, que é a marca da renúncia do ego. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, nós temos:
Saulo, caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui, nesse momento, Saulo cai do cavalo, desceu. Nesse caso, teve um diferencial. Saulo ouviu a voz do mestre, saiu das ilusões, aproveitou essa queda, essa descida e não decaiu. Passando pelo ciclo de necessidades, aconteceu então a trajetória de Saulo, o fariseu, para Paulo, o apóstolo. Subir e descer faz parte do processo de educação do espírito. Na nota da questão da 917 do Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que a educação, quando bem compreendida, é a chave para o progresso moral. E nos diz mais, diz que não basta a ciência humana no processo de educação, não basta somente o intelecto, que é preciso que tenhamos também tato, experiência e profunda observação. Tato, porque precisamos desenvolver a nossa sensibilidade, ampliar a nossa intuição. Experiência, vivenciarmos o Evangelho. E profunda observação, desenvolvermos os ouvidos de escutar para ouvir e desenvolvermos os olhos para enxergarmos, que é diferente de olhar com indiferença. Vamos agora, então, trazer um belíssimo exemplo que Madre Teresa nos ofereceu. Quando, então, ela nos contou que por 18 anos ela percorreu o mesmo trajeto, ficando na mesma estação de trem, passando por um local onde tinham ali pessoas próximas do seu momento de desencarnar, é a cultura da Índia, e chegava então ao seu destino. Quando então, depois de 18 anos nesse automatismo, Madre Teresa teve o seu olhar, a sua profunda observação, podemos dizer assim, o seu olhar entrelaçado com o de um irmão que estava deitado no chão, na esteira. E ela então desceu até esse irmão e ouviu esse irmão dizer: eu sinto sede. Madre Teresa saciou a sede desse irmão e disse que naquele momento ela compreendeu quando Jesus disse: eu tive sede, me destes de beber. Eu tive fome, me destes comida. Eu tive frio, me vestistes. Eu estive preso, foste me visitar. Madre Teresa, podemos trazer então que naquele momento ela teve tato, a sensibilidade, ela vivenciou o Evangelho como fazia parte, inclusive, da sua vida, da sua rotina diária. Mas ali ela utilizou da profunda observação. Ela teve olhos de enxergar, desceu até esse irmão e teve ouvidos de ouvir. Assim podemos dizer que ela não somente saciou a sede fisiológica desse irmão que perecia, ela ofereceu a água viva a esse irmão e teve olhar de compaixão, olhar acolhedor. Ela levou um conforto espiritual. Estamos falando, trabalhando o simbolismo sobre o subir e o descer sem decair. Vamos então trazer a parábola do bom samaritano. Não estaremos aqui estudando essa parábola, mas continuando então no simbolismo de subir e descer sem decair, podemos dizer assim: Jerusalém é uma cidade que geograficamente fica acima com relação à cidade de Jericó. Então, vamos extrair a informação de que tinha em Jerusalém, no templo religioso, um sacerdote e um levita que tinham ido ao templo religioso levar as suas oferendas, colocar no altar desse templo religioso, que se encontrava em Jerusalém.
Eles desceram para Jericó e passaram ao largo quando viram o homem chagado, caído no chão. Podemos dizer que eles desceram e decaíram, porque não estenderam as mãos para aquele que se encontrava ali caído na retaguarda da vida. Temos a informação de que passava um samaritano, chamado pelo Cristo de bom samaritano. E esse samaritano, então, quando teve olhos de enxergar aquele homem chagado, encontrou nele um irmão seu, conectado, então, na família universal, na fraternidade universal. E esse bom samaritano desceu até esse homem que estava deitado no chão, o homem chagado. E esse bom samaritano, com o seu templo religioso dentro dele, retirou o seu melhor e as suas oferendas ele entregou ao altar religioso que foi o próximo, que foi o seu amor e a compaixão para cuidar das chagas desse homem. Ele pegou esse homem, colocou em cima do seu cavalo, proporcionando conforto, estabilidade, segurança, conduziu esse homem até uma hospedaria para que ele saísse de lá somente quando estivesse totalmente restabelecido. Podemos então dizer que este bom samaritano desceu até esse irmão e não decaiu. Amélia Rodrigues nos faz refletir sobre os obstáculos da subida e as asperezas da descida. Com base nessas questões, escolhemos trazer algumas reflexões para fazermos juntos no dia de hoje. Então, vamos lá. A primeira delas, aonde se encontra o nosso templo religioso? O sacerdote, o levita, o templo deles era em Jerusalém, era um templo de pedra. Enquanto que o bom samaritano, o templo religioso dele, era interno, era dentro dele. Aonde se encontra o nosso templo religioso? Também podemos refletir como anda a nossa religiosidade. Se nos colocarmos agora no papel de homem chagado, caído, o que nós gostaríamos que fosse feito com a gente? E continuando nesse papel de homem chagado e caído ao chão, qual é a sensação que temos quando a gente vê que outros irmãos passam ao largo e nada fazem? Mas também não podemos perder a oportunidade de refletirmos que, às vezes, somos nós que passamos ao largo, que não enxergamos e não ouvimos e não estendemos as mãos para aqueles irmãos que se encontram na retaguarda. E assim, decaímos. Perdemos a oportunidade de ajudar. Estamos aqui falando sobre verdades celestes. Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse caminho interior com o Cristo nos leva à verdade. A verdade é a vida. E a misericórdia divina se faz presente diariamente em nossas vidas. Inclusive nos proporcionam as mais variadas quedas. Dentre essas várias quedas, proporciona a queda de podermos cair em nós mesmos. Às vezes temos a oportunidade de cairmos para dentro de nós, de mergulharmos para dentro de nós e tendo olhos de enxergar, nos conectando com esse divino que habita no nosso interior, aí sim podemos compreender o nosso processo de autodescobrimento, autoconhecimento, indo para a autotransformação rumo à autoiluminação, porque é do átomo ao arcanjo. Podemos então refletir que quando estamos conectados, voltados, caídos em nós mesmos, temos assim a possibilidade de sairmos da separatividade
e sentirmos sobre a totalidade. Estamos falando sobre o subir e o descer do monte. E precisamos então compreender que quando eu estou conectada com o divino que habita dentro de mim, eu tenho condição de compreender a diferença de que eu sou espírito imortal e eu estou transitoriamente em uma personalidade. Assim, podemos sair de nós mesmos. Eu saio de mim de forma consciente, através do meu olhar introspectivo, eu posso fazer um movimento voltado para o externo e enxergar os irmãos que se encontram na retaguarda. Aqui temos um movimento consciente. Assim eu estou conectada com o bem, com o belo, com o digno, e eu vou estender as mãos aos que se encontram na retaguarda e eu não vou decair. Diferente vai ocorrer quando continuamos no automatismo da vida e mesmo tendo caído em nós mesmos, continuamos com o olhar voltados para fora e de forma inconsciente, através de fugas psicológicas, porque eu não estou conseguindo me relacionar comigo mesmo naquele momento. Tá difícil eu compreender sobre quem eu sou e como eu estou. E assim, com o olhar voltado para as ilusões, eu continuo me conectando com o olhar para o externo. Eu vou cuidar do outro de forma inconsciente, porque na realidade eu não estou compreendendo qual é o meu tamanho, qual é a parte que me cabe na obra do Criador. As bem-aventuranças falam as nossas emoções. E compreendermos qual o nosso real tamanho é de fundamental importância para que a gente possa se conectar com a primeira bem-aventurança, quando Jesus então nos disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele continuou dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, neste momento, quantos irmãos não estão chorando, sofrendo e sentindo dor porque estão passando pelas mais variadas perdas? Quantos irmãos perderam entes queridos? Agora não é o momento de passarmos ao largo, como o sacerdote e o levita fizeram na parábola do bom samaritano. Agora precisamos ter ouvidos de ouvir, quando Jesus, há 2020 anos atrás, nos disse que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. E assim, podemos então nos colocarmos no papel de humildade, como foi Saulo, e dizer então para o mestre: mestre, o que queres que eu faça? E podemos então ouvir o mestre dizer: brilhe a sua luz diante dos homens, vós sois o sal da terra. Amai o vosso próximo e aos vossos inimigos. Faça com o outro o que você gostaria que fosse feito para com você. As bem-aventuranças falam o psiquismo da terra: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela vos abrirá. A carta magna foi cantada aos ouvidos dos séculos. O Sermão da Montanha fala sobre o futuro do homem redimido com o Filho do Homem redentor. E assim, não importa se estamos subindo ou descendo o monte, o que não podemos deixar de fazer é de estender as mãos, é de ajudar a enxugar as lágrimas de todos aqueles que choram e que sofrem e que estão sentindo dor nesse momento. Precisamos levar palavras que confortam, precisamos levar olhar de compaixão, olhar confortador para esses irmãos, conforto emocional. E Jesus então continuou dizendo: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aqui não cabe mais confundirmos o que é passividade com pacífico.
Jesus foi manso, brando e pacífico, mas ele foi o seu sim, sim e o seu não, não. Que é diferente de passividade. Companheiros, a não escolha é uma escolha. E agora o momento requer atitude, atitudes assertivas, que é diferente de sermos reativos. Sejamos mansos e pacíficos, porque a terra passará para a regeneração. Vamos personificar essa bem-aventurança aqui através da irmã Dulce, que nos trouxe um belíssimo exemplo, nos demonstrando a importância de não sair do foco, e o foco é servir o Cristo. Ela se pôs à rua, foi a uma feira pedir ajuda para os deserdados. Com as mãos estendidas, passou um homem, um irmão, e cuspiu em sua mão. E ela, de forma pacífica, mansa, com mansuetude, muito assertiva, ela fechou aquela mão e disse a esse homem: muito bem, meu irmão, esse cuspe foi para mim. E com muita amorosidade, ela então estendeu a sua outra mão e perguntou a esse homem, ofereceu uma outra oportunidade a esse homem, perguntando a ele: e para os deserdados, você tem alguma coisa para oferecer? E Jesus continua nas bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Aqui temos todos aqueles que estão conectados com a parentela espiritual. E Jesus então nos perguntou há 2020 anos atrás: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele nos respondeu e disse: é todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pensamentos voltados para o coletivo, fraternidade universal, todos que partem para um bom combate, todos que lutam por uma vida melhor, por um condomínio mais feliz, por um bairro mais harmonioso, por uma cidade mais justa, por um país com mais oportunidades, por um planeta rumo à regeneração. Se o planeta vai mudar de característica, os seus habitantes precisam se modificar também. Vamos personificar aqui através de Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid em prol de um país justo e igualitário, direitos iguais. E Jesus continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aqui vamos personificar com Nicholas Winton, um jovem que salvou 669 crianças que seriam executadas nos campos de concentração nazista. Essas crianças cresceram, se transformaram em pessoas de bem, gratas pelo que foi feito com a vida delas. E então, muitas constituíram lá suas famílias, muitas estão envolvidas em obras assistenciais, muitas outras utilizam a sua atividade profissional em prol de ajudar o coletivo. Jesus continua dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui não podemos confundir pureza com ingenuidade. Nesse estágio da subida da montanha, o discernimento sobre o bem e o mal, ele se faz claro. Aqui, uma importante característica são todos aqueles que enxergam o bem, o belo e o digno, por isso eles verão a Deus. São aqueles que conseguem enxergar o divino em cada irmão. É aqueles que trazem o sentimento de fraternidade universal, têm o olhar aguçado e que enxerga o todo na diversidade. Vamos trazer um texto que Amélia Rodrigues trouxe nesse capítulo, um belíssimo texto, e que diz assim: amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, integrar-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor, com pureza em tudo, verão a Deus.
Aqui vamos personificar com Francisco de Assis. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nesse estágio da subida ao monte, não existe mais o individualismo, o sentimento de separatividade não se faz presente. O que se faz presente aqui é a totalidade, a família universal. Jesus, o Filho de Deus, e nós somos os irmãos mais novos, portanto, filhos de Deus também. Deus é o nosso Pai. Vamos personificar através de Gandhi, que saiu vitorioso, conquistou a independência da Índia sem utilizar palavras reativas e sem utilizar armas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Vamos personificar com Martin Luther King. Lutou de forma pacífica por ideais de justiça e igualdade contra a segregação. Foi ganhador do Nobel da Paz. Lutou pelos direitos civis. Estamos chegando ao final das reflexões de hoje e escolhemos então trazer uma pequena parte do seu último discurso, que foi realizado no dia 3 de abril de 1968. O discurso foi um belíssimo discurso. Extraímos essa pequenina parte porque é a parte que vai falar as nossas emoções, porque vai ao encontro de todas as bem-aventuranças. E assim, vamos finalizar com palavras de Martin Luther King, falando as nossas emoções, dizendo assim: como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele permitiu que eu subisse a montanha, e eu olhei lá de cima e vi a terra prometida. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muita paz para todos. E agora, a querida Miriam fará a prece de encerramento. Obrigada. Amado Mestre Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, aqui estamos, Senhor, em mais um dia de encontro para agradecer essa mensagem tão bonita, tão importante, que nos trouxe tantas esperanças, o bom ânimo em nossos corações. Ah, Mestre amado, queremos pedir por todos os corações que estão em aflição neste momento, que estão em prece, suplicando por uma luz, por um amparo, que esse pedido possa chegar a todos os corações famintos pela caridade, para que possamos, unidos, auxiliar a todos em um grande projeto divino de cooperação, de união, de paz e de esperança. Aqui, Senhor, estamos nesta reunião de vibrações salutares para que neste momento os nossos lares possam ser amparados, que essas vibrações generosas possam inundar cada cômodo, cada ambiente, possam também se estender aos nossos vizinhos, a toda a nossa comunidade, que possamos nos conectar a irmãos distantes do nosso país e de todo o planeta. Rogamos, Senhor, pela intercessão dos espíritos amigos, a irmã Nália, a irmã Rosa, tão generosas, tão amorosas, que zelam por nós,
assim como os espíritos amigos que cuidam diariamente desse grande momento de transformação. Pedimos por aqueles irmãos que estão no desamparo das ruas, em seus lares, muitas vezes de situações tão precárias, por aqueles lares que ainda buscam, Senhor, o equilíbrio, a paz e a harmonia, por tantas famílias que se encontram neste instante distantes fisicamente e na luta diária para se conectarem pelo coração. Pedimos também, amado Mestre, nesse instante, que envolva todos aqui presentes. Tu sabes, Senhor, o que está dentro de cada coração, cada angústia, cada pensamento, e também nos diz da nossa força interior, do poder que temos de nos reerguermos, de nos renovarmos. Assim, envolvendo também os nossos companheiros que estão nos hospitais, nos abrigos, nos frontes de batalha, junto a essa grande empreitada, nesse momento em que muitos adoecem e até muitos retornam ao mundo espiritual. Que cada um de nós possa ser essa luzinha que acende e que ilumina o mundo inteiro. Amado Mestre, fique conosco. Interceda ao Pai para que as oportunidades do bem, as oportunidades de bons pensamentos possam sempre estar conosco. Que assim possamos nos manter firmes, que possamos nos manter aqui, Senhor, unidos a Ti. Pedimos também pela fluidificação das águas, que cada um possa receber os benefícios que tanto precisam, Senhor, e que possamos compartilhar esse bem-estar, esses benefícios, através das nossas atitudes junto àqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigada, Senhor, que possamos ficar em paz, hoje e sempre, sempre contigo. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz.